Começa agora o Página Sagrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Meu nome é Alisson, estou aqui para acolher você para esse primeiro episódio do nosso programa Página Sagrada e acolher também os nossos irmãos seminaristas, o Maicon e o Márcio. Seja bem-vindo, Maicon. Muito obrigado, Alisson. Olá, você que nos acompanha. Uma alegria nós estarmos juntos para mais este projeto. Se Deus quiser, terá um projeto abençoado que nos ajudará a crescer no amor a Jesus Cristo. Olá, Márcio, seja bem-vindo. Olá, Alisson. Olá, Maicon, irmãos seminaristas. É com muita satisfação que nós estamos aqui para este programa Página Sagrada, para contemplarmos melhor os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo através dos Evangelhos. Certamente os nossos irmãos devem estar se perguntando que projeto é esse, o que significa isso, Página Sagrada. Então, Maicon, já começo te perguntando sobre isso. O que significa esse projeto, este programa Página Sagrada? Esse projeto é uma iniciativa do nosso Seminário Maior Nossa Senhora de Guadalupe. Nós estaremos meditando, rezando, aprofundando um pouco naquilo que São Mateus nos apresenta no seu Evangelho, claro que com o auxílio dos Santos Padres, através do livro de Santo Tomás de Aquino, a Catena Áurea. Este livro, Santo Tomás, pega as reflexões dos vários autores cristãos e vai montando como que formando um texto uniforme, coeso, coerente, para que nós, versículo a versículo, possamos aprender mais daquilo que São Mateus quis nos dizer com o seu Evangelho. Será um projeto abençoado, um projeto longo, e com a graça de Deus nós teremos a oportunidade de estudar todo o Evangelho de São Mateus. É importante nós frisarmos que aqui nós não vamos fazer uma exegese de acordo com a teologia contemporânea, não vamos discutir aqui nesses termos, mas vamos apenas fazer uma leitura espiritual, de modo que nós consigamos aprofundar e amar mais a Jesus Cristo, através de São Mateus, que nos apresenta a figura de Jesus humano, Deus que se fez homem no seu Evangelho. Antes de começarmos o texto do Evangelho, algumas reflexões são importantes. Nós iremos começar com o texto bíblico que irá nos introduzir no espírito do Evangelho, no espírito desta boa nova. É a passagem de Isaías, capítulo 40, do versículo 9 ao 10, que diz assim: Sobe a um alto monte, que anuncias a boa nova a Sião. Levanta com força tua voz, mensageira em Jerusalém. Grita, não tenhas medo, avisa a cidade de Judá. Eis o vosso Deus. Lá vem o Senhor nosso Deus. É com poder que ele vem, seu braço tudo vence. Vem com ele o que ele ganhou, à frente dele o que conquistou. Essa passagem de Isaías resume o que é um evangelho. Não resume de forma estrita
as passagens do Evangelho, os textos do Evangelho, mas resume aquilo que motiva o Evangelho. Subir ao monte e anunciar uma boa nova. Subir esse monte que é Jesus e anunciar essa boa nova. Então, com isso, Isaías apresenta o título, Boa Nova, e a sua matéria. E é isso que nós começaremos. Nós começaremos por aqui. O que significa Evangelho, Márcio? Então, por Evangelho, podemos entender boa notícia, bom anúncio, e aplica-se a qualquer bem que se anuncie. No sentido próprio da Sagrada Escritura, Evangelho vai significar anúncio do Salvador. E por causa disso, que os autores da vida de Jesus são chamados evangelistas. Muito bem. Então, Michael, além de narrar as pregações, os feitos, as ações de Jesus, isto é, sua vida, o que significa este anúncio do Salvador? Este anúncio, fundamentalmente, significa que Deus está na Terra. Ele está entre nós. E que a nossa amizade com Deus foi restaurada. Né? A vitória de Jesus sobre o diabo, a destruição da morte, e com tudo isso, Jesus garantiu para nós a abertura das portas do paraíso. Isso tudo, meus irmãos e minhas irmãs, nos é dado por graça de Deus e não por esforço nosso. Não é um esforço humano. Então, isto posto, nós iremos perguntar o seguinte: qual é a diferença entre a ação de Deus na história do povo de Israel, porque Deus já agia pelo povo de Israel, pelos profetas, pelos sacerdotes do templo, para este novo evento, este novo anúncio que é a encarnação do Verbo de Deus, Márcio? Deus se mostrou benevolente com sua criação desde o início. No entanto, com Cristo há uma diferença fundamental. Ele provê à humanidade muito mais com Cristo, pois além de dar muitas graças superiores, ele mostra o lugar que a natureza humana ocupa, pois Deus mesmo aparece aos homens feito homem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse movimento de Deus é para que ele, se fazendo homem, fizesse o homem Deus. Desse modo, a encarnação de Cristo não revela um esfacelamento da divindade. Não é isso, Maicon? Exatamente. O esvaziamento pelo qual o Criador e Senhor de tudo escolheu tornar-se um de nós, né? um dos homens, um mortal, foi somente pela sua inclinação à misericórdia. Não foi porque Deus é um Deus fraco, um Deus impotente, não foi uma privação do seu poder, mas foi uma inclinação de sua misericórdia. E aqui, para nós acreditarmos que Deus chegou a nós não porque estava se diminuindo, o profeta Isaías vai acrescentar: eis que o Senhor Deus vem com fortaleza, conforme o versículo 10º do capítulo 40, que nós lemos no início do nosso programa de hoje. Então, meus irmãos, Deus vem aos mortais em carne mortal. Mediante isso, o que foi falado, Márcio, como podemos entender esse mistério da elevação do homem através da encarnação de Deus? Pois bem, do poder inefável de Deus resultou que, estando Deus verdadeiro, unido à carne passível do sofrimento, veio a glória para o homem por meio do ultraje e a incorruptibilidade por meio do suplício, a vida pela morte. Assim Jesus então nos deu. Desse modo, pela efusão do sangue inocente de nosso Senhor Jesus Cristo, foi cancelada a escritura de condenação que todo ser humano estava submetido. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, há uma libertação do ser humano. Esta libertação que Jesus leu no livro do profeta Isaías, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cativos. Ele atribui esta passagem dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículo 21. Assim, em virtude da paixão de Cristo, os homens foram libertos do pecado, fizeram-se servos de Deus. Assim continua o profeta em nossa passagem do início: eis que o seu braço, o braço de Deus,
domina. Mas uma libertação se dá em relação a alguma coisa, no caso, o pecado, e nos possibilita uma outra coisa. Justamente, por meio da divindade, ou seja, aquilo que não pode morrer, Jesus Cristo vivificou o que estava morto. Assim, por Cristo, abre-se para nós a porta da glória imortal. E aí, a partir disso, nós podemos dizer que a promessa da vida eterna, a promessa do reino dos céus, pertence ao Novo Testamento, de modo especial. E o Antigo Testamento contém as promessas temporais, que prefiguram aquelas promessas do Novo Testamento. Muito bem, chegamos até aqui. Vimos que Evangelho é boa nova, que é anúncio do Salvador. Vimos que a encarnação do Verbo de Deus mostra a misericórdia divina e por meio do sangue redentor somos libertos do pecado e se abrem para nós as portas da glória eterna. Dando mais um passo, Michael, quais seriam as principais coisas sobre Jesus que nos ensina o Evangelho? Bom, Alisson, nós podemos resumir em 4 aspectos. Primeiro, a divindade que assume a natureza humana. E aqui fica claro para nós que Jesus é verdadeiramente Deus. O segundo aspecto é a natureza humana que é assumida. Isso mostra para nós que Jesus é verdadeiramente homem. O terceiro aspecto é a morte de Cristo que nos liberta da escravidão. Isso evidencia para nós que o sacrifício de Jesus é um sacrifício redentor. E um quarto e último aspecto é a ressurreição de Jesus. Pela ressurreição de Jesus, nos é aberta a porta da vida da glória. Isso é o que profetiza Ezequiel quando fala a respeito da figura dos 4 animais. Você pode acompanhar Ezequiel capítulo 1, versículos de 5 a 14. Essas figuras representam os 4 evangelistas. Certamente você já viu essas figuras que o profeta Ezequiel diz no seu livro. Mas, além disso, elas representam a vida e a pessoa de Jesus, pois ele, o Filho unigênito de Deus, se fez verdadeiramente homem. Ele, vítima de nossa redenção, dignou-se morrer como um bezerro no sacrifício. Ele, por sua própria força, ergue-se do sepulcro como um leão. Ele também, ao subir aos céus, elevou-se como uma águia. Uma observação importante. A figura do bezerro e do touro são usadas como sinônimos neste caso. Representam a mesma coisa. Então, você pode encontrar determinadas alusões ao bezerro e ao touro, significam a mesma coisa. Mas, Márcio, por qual motivo os 4 evangelistas recebem esta representação? Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos então a estas representações dos evangelistas que o Alisson acabou de falar para nós. O primeiro evangelista, São Mateus, é representado para nós com a figura de um homem, porque ele concentra-se principalmente na humanidade de Jesus. Já São Marcos é representado como um leão, porque trata da ressurreição de nosso Senhor. Já São Lucas é representado como um bezerro, porque trata do sacerdócio. E São João é representado como a águia, porque ele descreve sobre os mistérios divinos de Jesus. Isso, Michael, além de revelar o todo e se revelar pelo todo do Evangelho, fica claro logo no início de cada Evangelho, mostrando a força do símbolo e a sua grande extensão. Exatamente. O Evangelho segundo São Mateus prevaleceu para ser chamado de livro moral, porque os costumes são propriamente ditos do homem e não de outro ser. Isso fica revelado nos grandes sermões que Jesus faz no decorrer do Evangelho de São Mateus, como, por exemplo, o conhecidíssimo Sermão da Montanha. Além disso, o Evangelho começa com a genealogia de Jesus, a genealogia humana, de quem veio Jesus, qual é a família, qual é a origem. Então, São Mateus começa apresentando a genealogia, a geração humana de Jesus. Depois, São Marcos é reconhecido, como bem disse o Márcio, pela figura do leão.
Isso porque ele começa a sua história, começa contando a história de Jesus com uma expressão do poder divino. Nos seguintes termos, São Marcos começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí São Marcos mostra João Batista como aquela voz que clama no deserto, como um leão a rugir no deserto. No terceiro evangelho, o evangelho de São Lucas, é reconhecido como a figura do touro. Isso porque o seu livro começa falando a respeito do sacerdócio. O bezerro ou o touro, né, significam essa vítima que é sacrificada pelo sacerdote. Aí nós temos aqui o exemplo de Zacarias no santuário, quando o anjo vai anunciar a Zacarias que Isabel ficaria grávida e ele teria um filho, mesmo na velhice. Zacarias, como sacerdote, está no santuário. Então, o touro representa esse caráter do sacrifício do sacerdote no santuário, que era oferecido no santuário. E, por fim, São João recebe a figura da águia, porque, dentre os 4 evangelistas, foi ele quem expressou com maior ênfase os grandes milagres da divina ressurreição de Jesus. E logo no início do Evangelho de São João, naquilo que nós chamamos de prólogo, ele começa dizendo da divindade do Verbo. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, por isso, São João, que faz essa alta teologia, simbolizado pela figura da águia. Podemos dizer que o leão, o homem e o bezerro, que são animais que vagam pela terra, que andam pela terra, representam os 3 evangelistas sinóticos. O que é um evangelho sinótico? O evangelho sinótico é aquele evangelho que olha por uma lente comum. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas olham por uma lente comum. Por isso que muitas passagens do evangelho de São Mateus estão presentes também no evangelho de São Marcos e no evangelho de São Lucas, até com as mesmas palavras. Então, estes são tratados como evangelhos sinóticos porque eles focam no mesmo olhar que é mais propriamente de Jesus como homem. Mas São João tem o voo da águia e contempla o olhar penetrante do seu espírito à luz do ser imutável. Numa linguagem mística, podemos dizer que os 3 primeiros evangelistas se preocupam mais com a vida ativa e São João com a vida contemplativa. Falemos um pouco agora sobre a escrita do Evangelho. Sabemos que o Evangelho foi, antes de tudo, pregado pelos apóstolos. No entanto, quando os evangelistas foram escrever, eles estavam em lugares diferentes e tinham destinatários específicos. Não é isso, Márcio? Exatamente. Os evangelhos foram escritos em lugares distintos. E vamos lá descobrir quais foram esses lugares. O Evangelho de Mateus foi escrito na Judéia, na região ali em que Jesus nasceu, cresceu, fez toda a sua pregação. Na época do imperador Caio Calígula. Já São Marcos, a escrita de seu evangelho ocorre na Itália, mais precisamente em Roma, no tempo do imperador Nero. São Lucas na Acaia e na Beócia, a pedido de Teófilo, e já São João em Éfeso, na Ásia Menor, na época de Nero. Vale ressaltar também que, embora haja 4 evangelistas, o evangelho é um só. Por quê? Porque os 4 livros contêm a mesma verdade, a verdade de Jesus Cristo. Pois assim como os 2 versículos sobre o mesmo assunto diferem apenas pela diversidade de métrica e palavras, mas não pelo pensamento, que é o mesmo. Assim, os livros dos evangelistas, sendo 4, constituem um único evangelho, porque contém a mesma doutrina, ou seja, a doutrina de Jesus Cristo. Poderia se perguntar, por que 4 livros e não 1? Bastaria que um único evangelista tivesse dito tudo. No entanto, todos falando pela mesma boca, embora não nos mesmos momentos ou nos mesmos lugares, e sem terem previamente concordado, o seu testemunho adquire a máxima força de verdade.
Em suma, o fato de terem escrito em lugares diferentes e de discordarem de pequenos pontos mostra a prova da veracidade, pois revela que não houve um acordo prévio. Mesmo dizendo isso, Michael, a sublimidade do Evangelho não se encontra nisso, não se encontra no fato de que eles escreveram em lugares diferentes e há concordâncias e até um pouquinho de discordância mostra a veracidade do Evangelho. Não é nisso. De onde vem a sublimidade do Evangelho, então? Bom, em primeiro lugar, a sublimidade da doutrina contida nos Evangelhos vem, como não poderia ser diferente, do próprio Jesus Cristo, como nos indica o profeta Isaías no texto citado por nós no início, né? Quando ele diz, ele sobe a um alto monte, Isaías 40, versículo 9. Esse alto monte é Jesus Cristo, de quem o próprio Isaías diz, nos últimos dias será construído o monte da casa do Senhor no cume dos montes, Isaías capítulo 2, versículo 2. Depois, a doutrina evangélica é sublime também em virtude da sua força, como nos diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. Lá ele diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, o evangelho é a força de Deus. O evangelho é a força de Deus para dar salvação aos que creem. É justamente o que diz o profeta nas palavras já citadas. Erga a voz com esforço. Com isso, ele quer indicar para nós que a forma de anunciar a doutrina evangélica é essa, em voz alta, isto é, com bastante clareza. Além disso, Márcio, o Evangelho tem um alcance universal. Né? Jesus termina lá o Evangelho de São Mateus dizendo, vai e prega o Evangelho a todas as nações. Então, o que significa propriamente isso? O profeta Isaías foi capaz de designar pelo esforço da doutrina evangélica a boa notícia, que não é ordenado a pregar uma única nação, mas a todas as nações da terra. Daí, lá no final do Evangelho de Marcos, Jesus diz assim aos seus discípulos, precisamente no capítulo 16, no versículo 15. Ide a todo mundo e anunciai a boa nova a toda criatura. Não somente a Israel, mas ao mundo inteiro. Por isso pode-se bem ser entendido pelo nome de toda criatura em todas as nações gentílicas. Como eu disse anteriormente, não só Israel, mas sim todas as nações. Além do que já foi dito, a doutrina evangélica é sublime por causa da excelência da liberdade que ela nos concede. Nós vimos a excelência tanto nela mesma e pelos seus efeitos, né, por aquilo que ela provoca. Assim, Michael, qual a diferença que se mostra entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento? Bom, no Antigo Testamento, a Jerusalém terrena só gerava escravos por causa da promessa de bens temporais ou da ameaça do mal. Mas no Novo Testamento, a fé alcança a caridade cristã. Então, nós somos convidados a cumprir a lei não pelo medo do castigo, não por aquilo que nós poderíamos sofrer de sanção da parte de Deus, nada disso. Nós somos convidados a cumprir a lei por amor à justiça. A Jerusalém eterna só dá à luz filhos livres. A Jerusalém eterna só faz vir a este mundo filhos livres. Daí é que o profeta pode designar a sublimidade da doutrina evangélica com as palavras que ele diz lá: levante a sua voz e não tenha medo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos encerrando o nosso vídeo. Mas antes de terminarmos mesmo, precisamos ver só um pouquinho mais sobre o Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho que nós vamos começar a meditar a partir dos próximos vídeos. São Mateus escreveu seu Evangelho em hebraico na Judéia, principalmente para os judeus convertidos de Jerusalém. Ele escreveu em hebraico, diz assim a tradição, porém nós só temos acesso ao Evangelho em grego, que foi traduzido para o grego. Então, nós conservamos essa tradição, porém, a tradição literária, lida ao longo da igreja, acontece por meio do texto em grego. Então, por ter pregado o primeiro evangelho,
Mais tarde, ele escreveu em hebraico, deixando como uma memória para seus irmãos de quem se separou. Assim como a pregação do Evangelho era necessária para que a fé fosse afirmada e fosse livre de todo erro, de São Paulo, né? A fé vem pela pregação. Então, São Mateus comunga dessa perspectiva, porque essa é a perspectiva de Jesus. Jesus pregava e, através da sua pregação, incutia a fé nos seus discípulos. Isso colocado, Márcio, qual seria uma estrutura geral do Evangelho de São Mateus? Muito bem, meu irmão, minha irmã, passemos então para a estrutura do Evangelho de São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus começa com o nascimento de Jesus. Depois ele prossegue narrando o seu batismo, a sua tentação, a pregação, os milagres, a paixão, a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor aos céus. Com isso, ele se propôs não apenas a expor a vida de Jesus Cristo, mas a apontar ao mesmo tempo todos os estados da vida cristã. Portanto, não importa se nascemos de nossos pais, se depois não nos regenerarmos em Deus pela água do Espírito Santo. Todo cristão, depois de receber o batismo, ele deve estar atento contra as ciladas de Satanás. Vencida então a tentação, devemos estar aptos para o ensino da verdade. O sacerdote ensinando na doutrina com seu exemplo. Isto equivale aos milagres. O leigo mostrando sua fé por meio de suas obras. E por último, sair do estado deste mundo, para que se sigam a recompensa de nossa vitória sobre as tentações e a glória. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, falamos da questão da doutrina evangélica, o número de evangelistas, os símbolos que os representam, a sublimidade do seu ensino, para quem este evangelho foi escrito, a sua ordem e o seu método. Então chegamos ao final deste nosso primeiro vídeo, espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa com os Santos Padres, e queremos já deixar na sua mente, no seu coração, o desejo do próximo vídeo, o desejo do nosso próximo encontro, que o seminarista Michael vai apontar para você. Então, na próxima semana, nós vamos entrar propriamente no Evangelho de São Mateus, vamos ver o capítulo 1, a partir do versículo 1, é quando São Mateus inicia o seu Evangelho dizendo que é o livro da geração de Jesus Cristo, que é filho de Davi e que é filho de Abraão. Nós vamos aprofundar nisso e ver o que tudo isso significa para nós. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito bem, meu irmão, minha irmã, a Diocese de Leopoldina está em festa ao celebrar os 15 anos do projeto Amigos dos Seminários. Tantos e tantos padres já foram formados a partir da colaboração de tantas almas generosas que contribuíram com os nossos seminários. E se você ainda não é amigo, não é amiga, você pode fazer parte desta grande família. Só clicar no link aí abaixo que você será direcionado para a página na qual você poderá fazer o seu cadastro. Ajude na formação dos futuros padres do nosso Seminário Maior Nossa Senhora de Guadalupe, do Seminário Propedêutico Santa Rita e também na formação dos padres da nossa diocese, seja nos cursos de reciclagem, seja em novas formações. Participe desta obra evangelizadora. Então, meu irmão, minha irmã, agradeço a sua participação. Peço que, se você tenha gostado, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, siga a nossa página, curta a nossa página, siga o nosso perfil no Instagram. Nós iremos agora lançar mais vídeos sobre este tema e você possa também trabalhar na evangelização compartilhando estes vídeos. Então,
Então, nesse momento de encerramento, peçamos a proteção da Virgem de Guadalupe sobre as nossas vidas e sobre o nosso seminário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.